Jornal do Trabalhador Têxtil no rádio. Começa agora Espaço Sintrafit, o encontro semanal do trabalhador têxtil no rádio. Espaço Sintrafit. Apresentação: Guilherme Puerari e Juvenal da Silva. Realização: Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial. Bom dia, pessoal, está começando a nossa live aqui na Rádio Comunitária Fortaleza 98.3 FM. Eu sou o Guilherme Puerari, juntamente comigo tem o meu amigo Juvenal da Silva. Bom dia, Juvenal. Muito bom dia a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras e aos nossos queridos aposentados de todas as categorias que nos assistem. Exatamente. Também hoje, participando desse nosso Espaço Sintrafit, dia 8 de fevereiro, temos o nosso dirigente sindical, Carlos Maschi. Bom dia, Carlos. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Juvenal. Bom dia a todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras têxteis, né? E também em especial aqui um bom dia para a nossa companheira Ana Paula, da Intersindical, que há muitos anos já está com a gente aqui nas lutas, aqui em Blumenau, não só em Blumenau, mas no país todo. Então é uma satisfação ter a companheira aqui com a gente hoje apresentando esse programa. Exatamente. Seja bem-vinda, Ana. Se apresenta para o pessoal, para os nossos colegas aí que estão acompanhando o nosso Espaço Sintrafit, aos trabalhadores, a tua atuação lá na Intersindical de São Paulo, né? Bom dia, Juvenal, Carlos, bom dia, Guilherme, e principalmente aos trabalhadores e trabalhadoras da categoria têxtil. Uma breve apresentação, até porque os companheiros estão conosco aqui de longa data, já são mais de 15 anos de uma jornada junto com os trabalhadores têxteis. Eu faço parte da coordenação nacional da Intersindical. A Intersindical é uma organização que reúne vários sindicatos e oposições sindicais pelo país afora. Nosso trabalho não se dá só em São Paulo, nosso trabalho se dá no Brasil inteiro, justamente para contribuir para que os sindicatos continuem sendo instrumentos de organização e de defesa da classe trabalhadora, a exemplo do que os companheiros e companheiras fazem aqui no Sindicato dos Têxteis. Então, nós estamos vindo aqui para mais uma jornada de trabalho, para contribuir na mobilização da categoria, como sempre fizemos. E parabenizar esse espaço da rádio, né, para divulgar, socializar a informação, que é muito importante ter um espaço distinto dos espaços dos meios de comunicação privados, que escondem dos trabalhadores as reais e necessárias informações que a gente precisa saber, porque quem sabe mais luta melhor, né? Então, um trabalhador com informação, ele pode avançar no seu processo de luta e de resistência em defesa dos direitos. Exatamente. Eu já peço o pessoal que está chegando na nossa live mandar ali uma mensagem para nós, informando como é que está a qualidade de som, de vídeo, que a gente sempre tenta procurar melhorar os nossos equipamentos aqui na rádio, então a gente sempre faz esse questionamento, né, Juvenal? E também dá um bom dia à nossa querida Joyce, que sempre fica ali fazendo as manutenções e auxiliando aqui na rádio. Bom, hoje nós temos uma data importante para a entidade sindical, para os trabalhadores, né, Carlos? Porque é o dia da posse da nova diretoria do sindicato, e eu deixo esse espaço agora para você falar e dizer sobre quais os próximos desafios da categoria nesses próximos anos. Muito bem, Guilherme, né, a todos os trabalhadores que nos assistem, que nos ouvem, que ainda vão nos assistir, né? Como você falou, hoje, 8 de fevereiro, hoje nós vamos estar realizando aí a posse da diretoria do sindicato, da gestão 2022-2027. Então, é um dia especial, né? É um dia da gente renovar, né, o nosso compromisso com a categoria na questão da luta, né, porque muito se fez nesse último período e é importante a gente aproveitar esse espaço e destacar algumas questões bem importantes, porque nesse último período, historicamente, sempre os trabalhadores tiveram que lutar, né, para conquistar direitos, para manter os seus direitos, mas nesse último período os ataques foram muito maiores à classe trabalhadora, né, e a gente pode destacar aqui alguns pontos como reforma trabalhista de 2017, a questão da terceirização, reforma da Previdência
e por aí vai, né? Estou dando aqui alguns exemplos. E essa atual direção, né, que está no sindicato, e que vão se somar novos companheiros no dia de hoje, companheiras de luta de dentro das fábricas, para continuar fazendo essa defesa. Nós, nesse último período, e não foi pouca coisa que foi feita, não, né? Diante de todos esses ataques, diante de toda essa retirada de direitos dos trabalhadores, a direção do sindicato se manteve muito firme, né, em dizer não para os patrões, aqui da cidade de Blumenau, né, quando tentaram, em todas as campanhas salariais, reduzir os direitos dos trabalhadores, querer implantar a terceirização na nossa categoria, e a direção do sindicato foi muito firme, junto com os trabalhadores, em assembleias nas portas de fábrica, assembleias no sindicato, aonde a gente falou não para terceirização e não para retirada de direitos dos trabalhadores da nossa convenção coletiva de trabalho. Então, eu acho que muita coisa foi feita, né? E hoje, como eu falei, vai ser o momento da gente renovar esse compromisso com a categoria de continuar fazendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e continuar lutando, né? Relembrar aqui também que nesse último período, né, e aí eu volto um pouquinho mais lá para 2013, 2012, aonde a gente começou o movimento, né, nas fábricas, junto com os trabalhadores, que era uma das principais demandas da nossa categoria, que é a questão do sábado e domingo livre, né? E a gente teve várias conquistas importantes, né, junto com os trabalhadores, na luta no dia a dia, mobilização nas fábricas, atraso nas entradas, operação tartaruga dentro do local de trabalho. Então, nós tivemos várias conquistas. Empresas como Hering, Altenburg, Kremer, aonde os patrões, aonde o sindicato patronal aqui na cidade sempre dizia, não, aqui não vai existir sábado livre. Agora, os trabalhadores mostraram a sua força, mostraram a sua união, né, e com mobilização, junto com o sindicato, a gente conseguiu avançar e tem essa conquista importante. E esse é um dos nossos compromissos, um dos principais compromissos que a gente tem com a categoria, né? Nós temos várias fábricas hoje que têm o sábado e o domingo livre, e nós vamos continuar garantindo os sábados e domingos livres nas empresas que têm, e vamos continuar a luta para conseguir avançar nas outras empresas também. Então, eu dei aqui alguns pontos importantes, né? Quero também aqui falar um pouquinho, só voltar um pouquinho na questão da campanha salarial, né? Porque a gente vê hoje, né? E os trabalhadores estão sentindo na pele a dificuldade. Quando a gente está na porta de fábrica conversando com os trabalhadores, muitos nos relatam a dificuldade do dia a dia, o salário, né? O salário do mês não dá conta para pagar luz, água, energia, botar comida na mesa, aluguel, tudo aumentando, a gasolina, né? Um valor absurdo, né? Então, os trabalhadores nos relatam as dificuldades do dia a dia, e a gente sabe, né? Todos nós, como classe trabalhadora, estamos sofrendo nesse último período. E aí, eu quero pegar esse exemplo, né, do sábado e domingo livre nas empresas onde a gente conquistou, essa mesma mobilização, essa mesma luta que nós fizemos, nós temos que fazer no momento da campanha salarial para reivindicar melhores condições de salário, né, de emprego, de ambiente de trabalho, na questão da campanha salarial, mas obviamente que a gente tem outras lutas e tem outras demandas também durante o ano. O que eu quero dizer com isso? Que é só na luta, é só na mobilização, é só no enfrentamento que a gente consegue manter os nossos direitos e consegue avançar, né? Então, acho que hoje é um dia bem importante, né? A gente, como direção do Sintrafit, reafirma aqui o compromisso com os trabalhadores de manter esse sindicato na luta e na mão dos trabalhadores. Lembrando que a eleição, né, foi realizada no ano passado, foi uma eleição que foi
realizada com toda a lisura, toda a transparência, de forma extremamente democrática, e hoje, então, é o dia aí da posse da direção do sindicato. Vários companheiros vão permanecer e também vai ter aí companheiros e companheiras novas que vão estar se somando à luta da nossa categoria. Não só nossa, mas eu acho que de todos os trabalhadores, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque a luta ela tem que ser diária, né? Todo dia a gente acaba enfrentando aí as imposições, os ataques do capital. Então nós vamos continuar firme, forte, junto com os trabalhadores, mantendo a nossa presença na porta de fábrica, fazendo as nossas assembleias e estando aí junto com o trabalhador, enfrentando todos esses ataques dia a dia. É isso. Ô Carlos, eu queria até contribuir com a tua fala e lembrar que o Sábado Livre começou lá em 2013, né? E a partir do momento que os trabalhadores, né, juntamente com o sindicato, conseguiram colocar o Sábado Livre em ação, aconteceu um efeito cascata, né, Juvenal? Então, trabalhadores de outras empresas pequenas, né, não tão grandes quanto as que foram as primeiras, começaram a ligar para o sindicato e reivindicar que o sindicato fosse até a porta de fábrica para a gente fazer o Sábado Livre, né? E até tem um caso que me chamou a atenção, até estava escrevendo aqui, trabalhadores de outras cidades. Nós atuamos aqui em Blumenau, Gaspar e Indaial, né? Mas cidades próximas ligavam para nós, mandavam mensagem no Facebook perguntando: o Sábado Livre também se aplica à nossa cidade? Pessoas de outras regiões também, me lembro de um caso lá de Goiás, São Paulo, Pernambuco, perguntavam se isso era uma lei nacional, que não é um trabalho dos trabalhadores aqui da nossa região, né, Juvenal? Mas, por a verdade, foram alguns anos de luta junto com os trabalhadores, e a gente dá uma olhada para trás e vê o quanto que temos ainda para fazer, né? A luta, ela não chegou nem na metade ainda. Mas hoje essa diretoria ela toma posse, ciente que temos muito a fazer ainda. Temos aí uma caça aos sindicatos aí já faz alguns anos, e historicamente a gente sabe que isso não é só desse governo, já vem dos outros também, porque senão vai dar a entender que esse é o mal e o outro é o bom. E o verdadeiro vilão de tudo isso são os grandes empresários que financiam aí a campanha política desses governantes, né? Eu quero só aproveitar, Guilherme, a tua colocação ali, porque se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai lembrar que os trabalhadores, até alguns anos atrás, tinham uma jornada de 48 horas semanais, né? E às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho da nossa, né, da nossa memória, tudo que nós temos, né, tudo que os trabalhadores têm, conquistaram na base da luta, da mobilização, das greves que foram realizadas pelo país afora, né? Então, essa redução de 48 para 44 horas semanais, ela não é concessão de nenhum governo, de nenhum patrão, não, é luta dos trabalhadores, né? E isso serve de exemplo para nós, para a gente continuar lutando, para a gente conseguir reduzir a nossa jornada de trabalho, né? Tendo assim os nossos sábados e os nossos domingos livres. Então, tudo é fruto da nossa luta, da nossa mobilização. Eu até gostaria de pedir ao pessoal que está assistindo a nossa live para compartilhar a live, marcar os amigos, curtir, né? E lembrar, só para a gente encerrar esse papo do Sábado Livre, que na época lá, em 2013, tinha alguns patrões que iam para a TV, para os jornais, para a rádio, chorar as pitangas e assim, não, se acontecer o Sábado Livre vai perder competitividade. Na verdade, todas essas que foram colocadas o Sábado Livre, aconteceu o contrário, bateram recordes, expandiram, algumas até foram vendidas de uma forma bilionária, né, Juvenal? Então, o que a gente acompanhou foi que a luta dos trabalhadores conseguiu o Sábado Livre e, ao contrário do que os patrões falavam, não foi quebrado nenhuma empresa aqui na nossa região. É isso, Ana? Então, eu queria só complementar algumas questões. Penso que o Carlos fez um ótimo histórico desse processo de luta que os trabalhadores têxteis construíram aqui.
tem muitos instrumentos que os capitalistas usam para tentar esconder a história da classe trabalhadora. Então, Carlos, você destacar essa questão da jornada de trabalho é muito importante, porque parece que foi uma concessão dos deputados, dos senadores e dos empresários que lá na Constituição de 88 garantiu a redução da jornada de trabalho para 44 horas. Só que antes disso, está na lei e está na importante Constituinte de 88, fala que é importante porque foi fruto da luta do conjunto da classe trabalhadora nesse país, que lutava contra a ditadura militar, por melhores condições de vida e trabalho. Então, houve várias greves gerais no sentido de reduzir a jornada de trabalho sem redução salarial. Então, essa é uma conquista direta da luta dos trabalhadores. Como o Carlos disse, de 2017 para cá, a gente vive um intenso e profundo ataque aos direitos da classe trabalhadora com a reforma trabalhista. Importante destacar isso, principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras que possam estar assistindo aqui o programa, que qual era o discurso do governo Temer na época e da maioria dos deputados e senadores que aprovaram essa desgraça, porque não tem outro nome, a não ser desgraça da reforma trabalhista, que ela garantiria mais empregos. Ou seja, 5 anos se passaram, o nível de desemprego aumentou de maneira avassaladora, a miséria aumentou de maneira avassaladora, são centenas e centenas de milhares de famílias que estão morando nas ruas, porque perderam seus empregos. Quem continua nos locais de trabalho vive uma situação de muito arroxo salarial, e não é qualquer coisa o que trouxe a reforma trabalhista, que é uma questão muito vivida aqui pelos trabalhadores têxteis, e por todos os sindicatos que têm compromisso em defender os trabalhadores. Com a reforma trabalhista, acabou o que se chama ultratividade. O nome parece esquisito, mas é bem importante a gente explicar para os trabalhadores sempre o que é isso. Antes da reforma trabalhista, quando a gente ia para uma campanha salarial, mesmo que um acordo coletivo não fosse fechado, porque tinha a demanda ainda do índice econômico, os patrões não podiam alterar nenhuma cláusula social da Convenção Coletiva de Trabalho. Com a reforma trabalhista, isso acabou. Então, de 2017 para cá, as campanhas salariais se transformaram em momentos que a gente vai lutar, como sempre, por aumento salarial, pela reposição das perdas, mas fundamentalmente para manter os direitos da Convenção Coletiva de Trabalho. Eu quero destacar isso porque não é pouca coisa o que a direção desse sindicato fez nos últimos 5 anos. Em que parece que não tem a convenção coletiva assinada, nenhum patrão, nenhuma grande empresa conseguiu retirar da convenção coletiva a cláusula que impede a terceirização. Porque isso é o que eles mais querem. E por que eles mais querem isso? Porque eles querem demitir em massa e depois recontratar com um salário que é menor que o piso salarial da categoria e sem respeitar os direitos que a convenção coletiva dos têxteis tem hoje. Então, essa luta que os têxteis fazem aqui é fundamental para manter esse direito da categoria e é uma referência e um exemplo para o conjunto da classe trabalhadora. Não é qualquer coisa, no momento que o Congresso votou a liberação irrestrita da terceirização e aprofunda os ataques aos direitos dos trabalhadores, você tem uma cláusula que impede os patrões de diminuir ainda mais o preço da força de trabalho, ou seja, de arrochar ainda mais o salário e retirar os direitos. E reforçar isso que o Carlos falou. Essa intensidade de mobilização que a gente tem em relação aos sábados e domingos livres, e conquistamos isso em várias empresas, fruto da luta dos trabalhadores, e que a gente precisa ampliar isso, não é, Carlos e Juvenal, para o conjunto da categoria, para que seja uma realidade para os trabalhadores na Círculo, na Carsten, nas demais empresas do ramo têxtil. Da mesma maneira tem que ser essa luta a cada ano na campanha salarial. E dizer que isso não é só um problema aqui. Nós vivemos isso pelo país afora, os sindicatos que de fato são comprometidos com os trabalhadores, desde 2017 têm feito das campanhas salariais uma verdadeira trincheira para resistir aos ataques patronais. E quero destacar que mesmo com 5 anos sem convenção coletiva assinada, pelo compromisso dessa direção, a gente conseguiu manter todos os direitos e não é à toa que os trabalhadores se colocaram em movimento em agosto do ano passado e garantiram a vitória dessa direção por uma diferença de mais de 1.300 votos. E a gente sabe que a chapa que se inscreveu, como se inscreveu em outros momentos, e atendeu os interesses patronais. Então, esse movimento que a categoria fez de manter o sindicato como um instrumento de defesa dos direitos é muito importante. Só para contribuir com a tua fala também, Ana, lembrar que a implantação da terceirização na categoria seria o fim de várias cláusulas que os trabalhadores têxteis aqui da nossa região têm, como auxílio creche, o próprio sábado livre cairiam por terra, né? E a gente fala muito aqui na nossa live que o trabalhador que hoje trabalha na empresa X, com a terceirização, ele amanhã pode estar na Y, lá uma diferença muito grande, né, da região sul da cidade para uma região norte, e teria que se adaptar sobre isso. E lembrar, tu falou em deputados, né, lembrar que o pai da terceirização era um patrão, dono de uma rede de bolachas, que estava lá em Brasília, né, então a gente tem que também olhar aí muito o que vai acontecer em outubro.
Fechou, Juvenal, essa parte aí sobre a posse. Tem o caso de racismo, né, Ana, que nós trouxemos aqui a semana passada, inclusive teve uma fala do Juvenal, né, sobre questão aqui da nossa região, mas eu queria que tu também falasse sobre o caso do congolês que foi brutalmente morto lá no Rio de Janeiro e que tiveram vários atos aí pelo Brasil nesse último final de semana. Então, um pouquinho antes de a gente começar o programa aqui, a gente conversava sobre isso. Veja só, o Moise é um jovem de 24 anos que fugiu do Congo para fugir da morte. Em 2011. Para fugir da guerra, para fugir da fome, e ele é morto justamente porque ele foi buscar o que ele tinha direito de salário. E eu penso que o caso do Moise, fundamentalmente, é um racismo escancarado, que está impregnado na maneira como o Estado se organiza e como que o capitalismo se utiliza da diferença da cor que nós temos como classe para ampliar ainda mais a exploração do conjunto da classe trabalhadora. Então, ali é uma mistura de racismo impregnado nessa sociedade e também de xenofobia, de achar que os trabalhadores e trabalhadoras, nossos irmãos de classe, que atravessam as fronteiras, que nos dividem em nações, eles não podem estar junto conosco para tentar viver melhor. Agora, veja bem, a gente acabou de falar da reforma trabalhista. O que é a reforma trabalhista? O grande discurso da reforma trabalhista é você poder livremente negociar com o seu patrão. Né? Sai a figura do sindicato que protege os trabalhadores, sai qualquer regramento que garanta direitos básicos e a livre negociação. A livre negociação é isso. Um menino de 24 anos foi cobrar o que lhe era de direito e ele foi espancado até a morte. Então, isso não é qualquer coisa. O que aconteceu ali escancara o que é a estrutura de uma sociedade dividida em classes. E como que o capitalismo se aproveita do racismo, que já vem antes do próprio capitalismo, mas para impor maior opressão e exploração à classe trabalhadora. E não se passou 2 semanas, no mesmo Rio de Janeiro, um trabalhador de um supermercado, o Durval, de 38 anos, negro, é morto por um militar. E qual que foi o crime do Durval? Nenhum, a não ser o fato dele ser negro. Então, veja só, o militar achou que ia ser assaltado. E mesmo que ele fosse assaltado, o que lhe dava o direito de executar uma pessoa com 3 tiros? Então, mais uma ação numa diferença de 15 dias de racismo escancarado. Então, é muito importante que os trabalhadores e trabalhadoras saibam também que a partir do que aconteceu nos Estados Unidos há 2 anos atrás, quando um jovem negro também é assassinado pela polícia, que se constrói aquele grande movimento de vidas negras importam, é preciso a gente ficar muito atento também que o próprio capitalismo, que se utiliza do racismo para aumentar cada vez mais a exploração do conjunto da classe trabalhadora, às vezes ele posa de combatente das questões racistas. Ou seja, nós vamos ver muita propaganda nos meios de comunicação privado, nós vamos ver muita propaganda também de empresas, seja do setor industrial, do ramo financeiro, do ramo do comércio, dizendo que essa é uma empresa que defende a igualdade de gêneros, ou seja, que as mulheres têm que ter as mesmas oportunidades que os homens. Essa é uma empresa que combate o racismo. Essa é uma empresa que combate a homofobia. Ou seja, o capitalismo é tão cruel que ele tenta pegar pautas que são fundamentais da classe trabalhadora, como o combate ao racismo, como o combate ao machismo, a misoginia, que é o ódio contra as mulheres, o combate à homofobia, para posar de empresa socialmente responsável, quando, na realidade, esse capital ele se utiliza da diferença de gênero, da diferença de orientação sexual e, fundamentalmente, do racismo para aprofundar ainda mais a exploração do conjunto da classe trabalhadora. Então, nós defendemos o seguinte, é fundamental que nas pautas da classe trabalhadora, seja de o sindicato dos têxteis, dos sindicatos metalúrgicos, de qualquer categoria, as questões inerentes à questão racial, de gênero, de orientação sexual, elas têm que fazer parte da pauta geral da classe trabalhadora. Que não são questões pequenas, são questões específicas, profundas, que atingem a vida dos irmãos de classe, sejam negros, mulheres, homossexuais. Mas é fundamental a gente fazer uma luta que a gente chama classista, porque a gente não combate o racismo achando que é possível conciliar ou fazer propaganda, agitação, campanhas junto com o inimigo de classe. Estou repetindo aqui, o capital é tão cruel que ele se utiliza do racismo de 2 maneiras. Fundamentalmente para ampliar a opressão,
a negros e negras, aumentar a exploração do conjunto da classe trabalhadora e, de maneira enganosa, fazer uma propaganda que ele é contra o racismo. Então, nós temos que ficar muito atento a isso e não secundarizar jamais essa pauta, que é uma pauta fundamental para o conjunto da classe trabalhadora. Então, como o Guilherme falou, houve várias manifestações, nós participamos lá em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em defesa do Moise, do Durval, exigindo punição, porque não basta simplesmente prender, é preciso ter condenação. E eu não sei se vocês acompanharam, esse militar que matou o Durval, esse trabalhador de 37 anos, ele chega na delegacia como vítima, como se fosse legítima defesa. E o primeiro BO que saiu, ele ia responder como homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Para você ver como está na entranha do Estado, né? Você entra numa delegacia, foi um negro que morreu, um trabalhador negro que morreu, foi um militar branco que matou. Ele entra como vítima, quase sai respondendo um processo que não ia dar punição nenhuma. Então, isso é mais um exemplo como essa questão do racismo está nas entranhas do Estado capitalista. Ana, até sobre o caso do Moise, eu estava acompanhando um pouquinho mais sobre a história, e ele foi encontrado amarrado numa escada. Cara, de uma brutalidade esse crime, e ele não era nem meses, né? Eram dias, porque ele trabalhava nos barzinhos do Rio de Janeiro, então não eram meses, eram dias. Ele não tinha salário, ele recebia diária. O grau de precarização, né? Exato, exemplo do que a reforma trabalhista trouxe. Eu desafio aqui alguém me trazer um benefício para os trabalhadores com essa reforma trabalhista. Na época, a gente lembra bem, a gente tinha um material que falava sobre o que era essa precarização, e os meios de comunicação, como tu bem falou, eram utilizados pelo governo para falar que iam gerar 10 milhões de emprego. Não geraram, e se geraram alguma coisa de emprego, né, Ana, foi precarizado, foi esse tipo de emprego que Moise era obrigado a se utilizar, emprego que é o famoso bico, né? A própria reforma da Previdência depois também, em 2019 agora, trouxe nas rádios, eu me lembro muito bem, nas rádios era direto isso, era o nome da rádio e logo em seguida dizendo assim, nós apoiamos a reforma da Previdência para uma equalização da reforma da Previdência. E o que a gente acompanhou foi totalmente ao contrário, muitas pessoas indo do sindicato dizendo que não consegue se aposentar. Na época o governo dizendo assim, isso vai gerar emprego, vai gerar 6 milhões de emprego. E na verdade a gente não acompanhou isso. E como é que se diz? Outra precarização que está vindo agora, que eles estão falando que vai gerar empregos, é a própria carteira verde e amarela, né? Mas para a gente não fugir desse assunto sobre o racismo, lembrar também, olha só a desculpa desse militar, ele é da Marinha, é um sargento. Ele disse que disparou 3 vezes após o Durval se aproximar muito rápido do seu veículo. Gente, que mundo que a gente está vivendo? Se eu chegar na janela do Juvenal, isso dá direito ao Juvenal me atirar? Porque eu cheguei na janela do Juvenal, mais uma vez, aqui fica exposto o que armas podem fazer, né? E tem gente que é a favor das armas, tem gente que quer liberar fuzil, né? Para todo mundo aí na rede ali de comércio, que a gente sabe qual que é, mas não precisamos citar o nome aqui, ir lá comprar o seu revólver, querem transformar os Estados Unidos num país que falta muita educação ainda, né, Juvenal? E é engraçado não vamos entrar diretamente nesse quesito das armas agora, mas não vai resolver o problema da segurança no nosso país, até porque existem pessoas que são pagas para isso. Mas o que o governo faz é terceirizar a própria segurança do cidadão. Né? Compre sua própria arma e se proteja, porque nós somos incompetentes e não conseguimos. Me permite só uma questão nisso aí, que eu penso que é bem importante isso, quando o Juvenal fala assim, terceirizar. Mas você tem uma máquina de repressão estatal, né? Que são as polícias militares, as guardas municipais, e tem um estudo recente que mostra o quanto que a polícia mata e quanto que ela mata pela cor de pele. A maioria esmagadora que morre na periferia e são os jovens negros. Então é isso que eu volto a dizer. É um racismo que está institucionalizado, que ele está nas entranhas do Estado e que ele tem cor e tem classe.
Então, quando se aponta uma arma, não é qualquer coisa esse militar ter atirado 3 vezes num trabalhador negro. E é bem importante a gente falar as coisas como elas são, né? Nós temos um presidente da República, o Bolsonaro, que tem uma coisa que ele não mentiu, é o ódio que ele tem por negros, por mulheres, por LGBTs e pela classe trabalhadora. É o cara que propagandeia o ódio, que diz que a população tem que se armar. Né? E se você vai lá no histórico desse militar que matou o Durval, era um bolsonarista chamando voto no 17 e em 2018. Portanto, é muito importante quando a gente fala de avançar na luta da classe trabalhadora, é uma luta direta quando você faz contra os ataques patronais, mas também uma luta contra esse governo, que é o governo da morte, não é isso? Nós estamos chegando a quase 700 mil mortos. É muito importante sempre falar disso. A maioria absoluta que morreu é da classe trabalhadora, e uma gigantesca parte que morreu, só morreu porque a vacina não chegou no tempo certo. E esse presidente, ele vomitou todos os dias e continua fazendo uma campanha negacionista de mostrar a mentira, de dizer que a vacina não salva a vida e a vacina salva vidas. Então eu queria até parabenizar, que eu fiquei sabendo que vocês fizeram uma manifestação, penso que o Juvenal vai falar um pouco disso, sobre a importância dos sindicatos dos trabalhadores informar a necessidade dos trabalhadores se vacinarem, de vacinar suas crianças de 6 a 11 anos, porque é um absurdo ter gente ainda nesse país, infelizmente em outras regiões pelo mundo afora, que nega a importância da ciência e a importância da vacina. Esse país aqui, através do Sistema Único de Saúde, através do SUS, é uma referência da questão da vacinação e imunização de crianças. Olha que situação que nós chegamos em 2028. As pessoas com medo de vacinar os seus filhos por conta da propaganda enganosa que tem por aí. Então, parabenizar a iniciativa que vocês tiveram aqui, que é bem importante conversar com os trabalhadores para levar suas crianças para vacinação. É importante o que a Ana Paula falou aqui, o movimento Blumenau pela Vida, que é formado por sindicatos e movimentos sociais da cidade, foi distribuir esse panfleto para os cidadãos e cidadãs blumenauenses. Muito simples, muito fácil de ler. Tá? O pessoal foi à rua, entregou para as pessoas, alguns pegaram, outros não pegaram, mas na maioria foi muito bem recebido. E é importante falar aqui, gente, ontem mesmo eu recebi mensagem no meu celular, uma mulher pedindo explicação a respeito de uma rescisão, e eu não estava entendendo. Eu sou mulher do fulano que faleceu ano passado. Ela mandou uma foto, era um amigo meu que foi assassinado pelo descaso. E aí eu lembrei de quantos amigos numa cidadezinha pequena como Indaial eu perdi no ano passado. Não pela doença, mas pelo descaso, pela vacina que não chegou a tempo. Tá, eu falo com isso aqui com o coração na mão, porque era um trabalhador têxtil e vários trabalhadores têxteis foram assassinados pela falta de vacina. Então dizer para todos os trabalhadores que nos assistem, esse sindicato é a favor da vacina. Ontem mesmo, o meu filho de 6 anos foi vacinado e eu comemorei, mandei foto para um monte de pessoas dizendo, olha, somos a favor da vacina, a vacina salva vidas. Não nasceu nem um rabo de jacaré no meu filho. Eu já fui vacinado 3 vezes, se tiver 4 vezes eu vou também. Tá? Estou muito bem, obrigado, e recomendo a você, trabalhador. É normal que tenhamos dúvidas. É normal, quem que não tem? Né? Questionar é importante, mas ao mesmo tempo tenha o bom senso. A gente foi vacinado a vida inteira e vacinas salvam vidas. E você lá atrás não questionou. Por que a gente está questionando só agora? Por quê? O que aconteceu que de repente você achou que essa vacina agora ia te fazer mal? Então, mais uma vez eu falo aqui, meus amigos foram assassinados pelo descaso, pela vacina que não chegou a tempo. Parabéns aí pelo movimento Blumenau pela Vida, tá? Ô Juvenal, até eu gostaria de lembrar e trazer para nós conversarmos aqui sobre a PEC do congelamento de gastos. Acho que foi 2015 ou 2016, ano, não sei se tens o ano que foi. Foram os primeiros meses do governo Temer, né? Acho que foi. Logo depois do impeachment. Exatamente. E a PEC do congelamento de gastos, olha só, ela não tinha um efeito imediato, mas está trazendo efeito agora. Por quê? Foi semana passada, eu fui no ambulatório geral e está faltando testes. Faltando testes de Covid. Ou seja, a PEC do congelamento de gastos, que ela até acabou virando a lei, mas eu não me lembro qual é o número da lei, ela não deixava ter novos investimentos, mas a manutenção apenas no ano seguinte. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui.
O ano de 2020 teve uma inflação de 10%. No ano de 2021 seria só reposto essa inflação de 10% na saúde. Não teria investimento, não teria a mais. Teria somente esses 10%. E o que a gente está acompanhando é isso aí agora. Tanto na saúde como na educação, que decidiram lá em Brasília cortar do povo brasileiro. E o povo brasileiro às vezes estava assistindo novelas, às vezes estava assistindo futebol, enquanto a gente, como instrumento de luta e de organização, estava dizendo, pessoal, vai acontecer isso, nós temos que nos colocarmos em luta. Né? E acabou passando essa PEC de gastos e se tornou uma lei. Posso só complementar, Guilherme? Porque eu penso que junto com a PEC do congelamento que veio no governo Temer, agora vem com o Bolsonaro a reforma administrativa. Por isso que eu volto a insistir. Os sindicatos, eles têm uma tarefa que não é nada pequena de revelar aquilo que os grandes meios de comunicação tentam ocultar, tentam esconder dos trabalhadores. Qual era o grande discurso da PEC e agora da reforma administrativa? Que o Estado é muito caro, que o funcionalismo público é muito caro, que o funcionalismo público é privilegiado e que, portanto, era preciso combater os privilégios dos funcionários públicos e, ao mesmo tempo, enxugar a máquina do Estado. Qual é a tradução disso? O que o governo quer fazer? Ele quer justamente atacar aqueles servidores que atendem diretamente a população trabalhadora, ou seja, as enfermeiras, os médicos, as professoras, aqueles que atendem na área de saneamento, aqueles que atendem na área de assistência social, e enxugar ao máximo o Estado significa o quê? Entregar para as empresas privadas tudo que pode ser lucrativo para o grande capital. Não deve ser diferente aqui em Blumenau, a quantidade de espaços que eram públicos que agora estão entregues à mão daquilo que eles chamam de organizações sociais. É uma maneira de você começar a botar o pé da terceirização dentro do serviço público. Então, como o Guilherme falou, falta teste, falta vacina, falta equipamentos e insumos básicos na saúde, falta merenda escolar para as crianças nas escolas públicas. Por isso que essa luta em defesa do serviço público, contra a reforma administrativa, pelo fim do congelamento do investimento público, ela não pode ser uma luta só dos trabalhadores do Estado. Ela tem que ser uma luta do conjunto da classe trabalhadora. E até saudar, porque pertinho de nós aqui em Araucária, ontem nós estávamos lá, os servidores municipais da cidade de Araucária, em que pese que é uma cidade pequena, começaram uma greve no dia de ontem, que para além de buscar recomposição de perdas salariais, que vem ao longo de muitos e muitos anos, é uma luta também em defesa do serviço público de qualidade para o conjunto da população trabalhadora. Então é bem importante, aquele trabalhador que está numa empresa privada, como no ramo têxtil, entender que quando o governo fala de enxugar a máquina do Estado, de acabar com o privilégio, é mentira. O que ele quer fazer é cortar o que é básico. Se vocês forem olhar na lei do projeto da reforma administrativa, eles atacam justamente esses setores do funcionalismo que eu falei. Militares, juízes, procuradores, desembargadores, presidente da República, deputados, senadores, estão devidamente protegidos. Não serão atacados no seu salário, nos seus benefícios, nos seus ajudas de custo e paletó. Esses estão intocáveis. Quem vai se lascar com a reforma administrativa é o trabalhador que atende a população trabalhadora. Então a gente tem que lutar contra essa reforma. Como sempre acontece, né, Ana? Eu quero só aproveitar aqui duas questões bem importantes. Foi falado da vacinação, do movimento que foi realizado no sábado na cidade, mas também da gente, trabalhador, se conscientizar da importância de se vacinar, de não acreditar em mentiras, fake news, porque o que mais a gente vê são mentiras propagadas por pessoas que não têm conhecimento nenhum, então é bem importante, nós trabalhadores, trabalhadoras, ter um senso crítico quando a gente recebe esse tipo de informação e realmente verificar se isso é verdadeiro ou não é. A gente sabe que historicamente as vacinas, elas salvam vidas. Uma criança até 1 ano ela toma acho que 24 vacinas. E essas vacinas elas só fazem bem, elas protegem, elas salvam vidas. Então, para a gente ter bastante cuidado quando a gente recebe uma informação dessa, de verificar se é verdadeira ou não e de ficar passando mentira para frente. Então, além da importância da vacinação, eu quero aproveitar aqui esse momento, porque a gente está vendo na nossa categoria algumas empresas que, em parceria aí com o governo municipal, estão fazendo teste de Covid dentro das empresas.
né? Então, o governo municipal, de alguma forma, tá repassando isso para as empresas fazerem o teste, e as reclamações não param de chegar no sindicato. E as reclamações dão conta que trabalhadores com sintomas, né, vão no ambulatório da empresa, o médico da empresa, porque o médico da empresa, na sua grande maioria, eles estão preocupados com o lucro do patrão, não estão preocupados com a saúde dos trabalhadores, porque a gente vê o quanto os nossos trabalhadores, eles adoecem dentro do local de trabalho. Ele diz o que? Não, isso é só uma gripezinha, pode voltar a trabalhar. A gente teve 2 casos essa semana, de 2 trabalhadoras, que o médico da empresa disse, pode voltar a trabalhar. Elas foram sozinhas fazer o teste e deu positivo, né? Então, como a gente percebe como é perverso, né? As empresas, como elas atuam, né? Para fazer o trabalhador trabalhar doente no local de trabalho, contaminar mais pessoas, automaticamente contamina familiares, né? As pessoas às vezes com comorbidades, né? Pessoas de mais idade, e aí infelizmente a gente tem esse número assustador, um número absurdo de pessoas que morreram em função da Covid. Então, isso não está acontecendo em algumas empresas da nossa categoria. A gente está tomando as devidas medidas de notificar. Nós já notificamos as empresas, notificamos Vigilância Sanitária, Sereste, né? E agora estamos pensando na possibilidade de fazer várias denúncias, porque trabalhadores já nos mandaram atestados de Covid que as empresas não estão aceitando, né? Olha que ponto que nós chegamos. A preocupação das empresas trabalha, produz, porque eles querem lucro. Eles não estão nem aí para a saúde do trabalhador. Então, esse tipo de coisa está acontecendo na nossa categoria. E podem ter certeza do que a gente vai para cima dessas empresas, porque nós não vamos aceitar de forma nenhuma esse tipo de situação. Quero aproveitar aqui, o Guilherme me lembrou que tem uma pergunta, né, de uma pessoa que está nos acompanhando, inclusive fez uma crítica quanto à questão da Nobre, de uma empresa que está em processo de falência, né, de Gaspar, e que diz que nós estamos aqui, sempre é o mesmo discurso e tal, mas pode ter certeza de que tudo que o sindicato pode fazer, está fazendo. Inclusive, teve um leilão há poucos dias da Nobre, aonde foi arrecadado quase 3 milhões de reais, e esse dinheiro vai ser distribuído para os trabalhadores. Então, nós estamos acompanhando todo dia. Agora, nós temos que cobrar do judiciário, né? Porque quem determina o pagamento, quem libera alvarás, é o judiciário, né? Então, assim, o judiciário tem que se mexer para que esse dinheiro caia na conta dos trabalhadores, né? E isso vocês podem ter certeza que a gente está fazendo todo dia. E a gente tem exemplos na nossa categoria, não é só a empresa Nobre. Olha o que a empresa Malhasoft fez no final do ano passado, né? Deixou os trabalhadores na mão, com uma mão na frente e outra atrás. Tem salário para receber de outubro, de novembro, né? O sindicato que está agilizando, né, para que esses trabalhadores, uma parte deles receba o seguro-desemprego. Ficaram sem salário, ficaram sem 13º no final do ano passado. Isso é a dura e a triste realidade dos nossos trabalhadores. E não é só aqui em Blumenau, isso é em toda a região, todo o país, em todo o mundo acontece esse tipo de coisa. E é para isso que a gente precisa ter um sindicato que esteja do lado dos trabalhadores e que continue na mão dos trabalhadores para lutar contra esse tipo de ataque, esse tipo de desrespeito, né, que vem acontecendo na nossa categoria, né? Então, é um desabafo aqui, mas é para dizer que nós estamos de olho e nós vamos para cima das empresas, não vamos aceitar de forma nenhuma esse tipo de desrespeito contra os trabalhadores. Até nós entendemos a frustração desse trabalhador, né, Carlos? Porque, como ele mesmo diz aqui, que a empresa fechou as portas devendo aos trabalhadores. Mas essa empresa fechou as portas devendo aos trabalhadores exatamente porque sabe que a justiça no Brasil vai demorar, né? Enquanto isso, que nem o trabalhador falou aqui, o patrão está lá desfilando, está indo para a Alemanha, está indo para os Estados Unidos, desfilando com a sua BMW, porque sabe que vai demorar, né? Mas assim,
saiba, nosso colega, nosso companheiro aí, que se não fosse o sindicato, estaria pior. Quem que ia cobrar? Quem que ia cobrar? Ninguém ia cobrar. O patrão, o dono lá, ia embora e pronto. Não tem. Abre outro CNPJ, que é muito mais fácil do que ficar tentando rever esse CNPJ que está todo cheio de dívida. Com certeza, Guilherme, com certeza, ele trabalhou de tal forma que ele consiga viver de forma tranquila, passeando com seus carros importados, fazendo as suas viagens. Agora, quem está sofrendo são os trabalhadores. E eu quero aproveitar aqui e dizer, né, que a gente precisa ter essa consciência de classe trabalhadora, né? A gente não pode, nós entre trabalhadores, se dividir. Nós temos que se juntar, mostrar nossa força, mostrar nossa indignação, se mobilizar para a gente conseguir combater esse tipo de desrespeito, né? O nosso inimigo não está do nosso lado, não está entre nós, está do outro lado e a gente sabe quem desrespeita os trabalhadores, quem ataca os trabalhadores. E é contra eles que nós temos que fazer o devido enfrentamento. Exatamente. Só para a gente encerrar esse assunto sobre a saúde, lembrar, né, Carlos, que essa empresa que tu falasse por cima, a empresa historicamente com problema no atendimento médico, que o trabalhador toda semana reclama lá no sindicato, dizendo, o médico mandou eu trabalhar, mas eu tô ardendo em febre, eu tô caindo aqui. Então é uma empresa que, como a Ana falou, o capital faz esse glamour, né, faz esse floreio, mas a gente sabe que está ali nada mais do que uma capa para conseguir mais lucros. Ou seja, o órgão público diz assim, eu vou passar essa função, essa responsabilidade para a tua empresa, e você faz esse marketing dizendo assim, nós temos uma valorização do trabalhador aqui, mas a gente sabe que se infelizmente um trabalhador acabar falecendo, acho que nem mensagem no Facebook, nem mensagem de luto vai ter essa empresa. Simplesmente vão dar baixa naquele trabalhador e vai ser contratado outro. Nossa, aqui só uma questão muito rápida sobre isso, Sim. que o Carlos falou, né? Agora com essa explosão da nova variante da Ômicron, essa situação de trabalhadores expostos no local de trabalho, mesmo testando positivo e continuando a trabalhar, tem sido a marca na maior parte das grandes empresas pelo Brasil afora. E eu não estou falando só das pequenas, estou falando de grandes multinacionais. Ou seja, o patrão, desde o início dessa pandemia, ele se aproveitou de maneira avassaladora da tragédia que os trabalhadores viveram. Você tem um presidente que nega a gravidade da doença, que nega qualquer tipo de isolamento social. E, ao mesmo tempo, ele lançou várias medidas e decretos colocando o que não é essencial como essencial. Então foram vários e vários trabalhadores que tiveram que se expor de uma maneira avassaladora, foram obrigados a se aglomerar dentro das fábricas. E essa nova variante agora nós estamos vendo. E tem que ficar atento a isso, né? Porque diz que o grau de transmissibilidade é muito maior, mas o efeito é menor. Cuida com isso, porque não é que o efeito é menor, é porque grande parte da nossa população está vacinada. Que isso o Bolsonaro perdeu, foi derrotado. Por mais que ele combateu a vacina, a grande maioria da população foi buscar a vacinação. Mas o problema é que, como os patrões, eles não garantem nenhum tipo de isolamento, não fazem a testagem em massa e mais, obrigam os trabalhadores a trabalhar adoecidos, essa é uma situação gravíssima, e como o Carlos falou, que é uma ação que nós vamos ter que enfrentar, o conjunto dos sindicatos que de fato são comprometidos com os trabalhadores. Mas eu queria só destacar isso. O capitalismo não está nem um pouco preocupado com a vida dos trabalhadores. Nós somos para ele uma mercadoria, a principal mercadoria. Porque por mais que equipamentos sejam modernos, máquinas sejam modernas, quem produz valor, quem produz lucro são os trabalhadores. Então, quando nós estamos saudáveis, bem, a partir do momento que o próprio patrão nos estraga a nossa saúde, o que ele quer fazer? Ele quer jogar fora, demitir, trazer outro saudável. Então, uma ilusão, como a gente estava falando, né? Ele se utiliza do racismo para ampliar a exploração. Ele também se utiliza de outras propagandas enganosas. Os companheiros estão nos vendo e nos ouvindo, devem ver sempre aquela plaquinha da CIPA, né? Estamos trabalhando há tantos dias sem acidente de trabalho. De qual acidente de trabalho a empresa está falando? E o nível do ritmo alucinante da produção. E a pressão psicológica das chefias por mais produção. O nível de adoecimento de coluna, braço, ombro, problemas mentais, psicológicos, depressão. Então são várias maneiras que o patrão faz que os trabalhadores
adoeçam. Portanto, a luta do sindicato, como eu sempre digo, ela não se faz só em campanha salarial, né? Ela é todo dia por melhores condições de trabalho, para defender a saúde e a vida também. E já contribuindo com a tua fala, teve uma trabalhadora que colocou exatamente isso daqui, ó. Pessoas trabalham até com o joelho enfaixados, correndo o risco de cair e agravar o problema. Mais uma vez o que a Ana acabou de falar aqui. E só para a gente daí sim, acho que encerrar aqui esse assunto sobre a saúde, lembrar que algum tempo atrás, né, Ana, tinha um projeto, uma conversa lá em Brasília para privatizar o SUS, fazer uma cópia do sistema de saúde da Noruega, acho que era, alguma coisa assim, que é privatizado. Ou seja, imagina numa pandemia como nós estamos vivendo, um trabalhador brasileiro recebendo 1.200 salário mínimo, tendo que pagar o seu aluguel, a sua gasolina lá nas estratosferas de R$7. Imagina ter que pagar mais o exame, pagar quando você fica a internação do trabalhador. Como que vai fazer isso daí, né? Então, gente, as pessoas que defendem um sistema de saúde privatizado no Brasil, ele ganha muito. Ou ele ganha muito, ou ele está muito bem alienado à propaganda que está sendo feita. É isso? É isso. Ô, Juvenal, a gente estava falando também sobre... O Carlos também contribuiu ali sobre a questão da Nobre, questões trabalhistas, né? E tu tens um recado importante aos trabalhadores da Marilua, né? É uma situação aqui da Marilua bastante semelhante a essa que o companheiro Carlos falou ali da Nobre. A Marilua, ela em 3 de julho de 2012... ela entrou em recuperação judicial. O que aconteceu? Em 2015, essa empresa começou a retirar máquinas escondido. Isso numa recuperação judicial não pode, é proibido, foi denunciado. O juiz decretou, então, a falência em 2015. O que acontece, companheirada? Os trabalhadores entram com uma ação trabalhista para terem seus créditos reconhecidos. E essa ação trabalhista ela vai para o juiz da recuperação judicial, ou seja, agora o juiz da falência da empresa Marilua. E aí são duas questões aqui. Uma, o teu processo individual, né? A trabalhadora me questionou, poxa, mas eu ganhei o processo, por que o dinheiro não veio? Eu acho muito importante que você tenha o número do seu processo, que você vá com nossos advogados e pegue o seu número, mas também é importante saber que existe o processo da falência da empresa. E nesse momento, falência da empresa, assim como o Carlos falou da Nobre, a empresa ela tem que ser leiloada, vendida, os bens, o dinheiro vai para os juízes e aos poucos vai ser distribuído. Que bom que as coisas funcionassem no tempo da rede social, né? Que é tudo tão rápido, é tudo tão prático, mas para o trabalhador demora tanto. E aí sim, como o Carlos falou, nós temos que cobrar aí da justiça que a coisa acelere, que a coisa avance. Também, não só no caso da Nobre, mas no caso da Marilua, no caso da Teca também. Uma situação bastante parecida de vários trabalhadores que estão espalhados pelo país. Eu recebo aí mensagem de amigos que estão no Mato Grosso, que vêm me perguntar: poxa, mas eu ganhei o processo da Teca, por que o dinheiro não veio? Você tem o número do seu processo e você ganhou. O seu processo é individual, mas ainda tem o processo da recuperação judicial. Então é importante, a gente fica feliz que os trabalhadores questionem, mas mais feliz ainda eu fico quando vem até a gente perguntar, questionar e tirar suas dúvidas. Não tire suas próprias conclusões sem antes vir conversar com a gente. A informação é uma poderosa arma. E nesse momento, a situação da Marilua é muito parecida ali com essa situação da Nobre Têxtil, né? Está na mão do juiz essa questão de leiloar os bens para que o dinheiro possa vir então ali para os trabalhadores. Beleza? Acho que era isso. Tá dado o recado. Carlos, quer fazer mais algum comentário, algum assunto? Não? Vamos encaminhar para o final. Ana também. Então, só, a gente sempre costuma trazer aqui alguma dica, né, Ana? E hoje eu trouxe uma dica, não é filme, não é série, não é nada disso, mas é uma dica sobre saúde, que é sobre a vitamina C. Para que ela serve, quais os benefícios? Ela é muito importante para o organismo, né? Além de ser um antioxidante, ela reduz o colesterol, ajuda a reverter os sinais de envelhecimento da pele, como rugas e linhas de expressão, e ainda devolve o viço e melhora a firmeza.
Além disso, ela tem o fortalecimento imunológico. Ela contribui para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, sobretudo nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, de gripe, né? Então ela ajuda o organismo a produzir glóbulos brancos, que auxilia o corpo no combate ao vírus e bactérias. E entre os alimentos que mais tem, que são ricos, né, em vitamina C, nós destacamos a acerola, que é disparada, que tem mais vitamina C, o caju, a mexerica, a goiaba, o mamão, a laranja, como é muito conhecido, mas sabia que uma laranja equivale a 3 acerolas? Apesar do tamanho dela, a acerola tem muito mais vitamina C do que a laranja. O limão, o agrião, o espinafre e o brócolis. Então, trabalhadores, pessoal que está assistindo a nossa live aí, se alimentem com vitamina C para a saúde do seu organismo. Fechou? Vamos mandar um abraço aqui para os companheiros que nos assistiram. Lembrando que essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube, no nosso site, nosso aplicativo. Para quem quiser assistir no nosso WhatsApp, a gente também pode disponibilizar, e aqui no nosso canal do Facebook. Mandar um abraço aqui, Juvenal, para a Fábio, que está sempre acompanhando aqui toda terça-feira, ela está sempre mandando um oi para nós, então um abraço para a Fábio, para o Eugênio, a Herta, que sempre também está aqui acompanhando, sempre dando os seus comentários, o Wilson, para a Camila dos Santos, o Carlos Roberto, Carlos Roberto, sobre a sua questionamento ali, que é sobre a Sufabril, nós nos comprometemos a trazer essa pauta semana que vem. Então, semana que vem, já peço para tu ficar ligadinho aqui na nossa live, que semana que vem nós vamos falar sobre a Sufabril. Para a Nelore, para a Olda, a Dona Ivone, o Mauro, o Elton Cristo, o José Hag. O José Hag, ele também está perguntando sobre esse caso da Sufabril, então a mesma situação, a gente vai trazer aqui semana que vem. E a Herta também finalizando ali, falando sobre a questão ali de trabalhar com os joelhos enfaixados, né? E a Roberta Valentina, que acabou de chegar, ela também está sempre acompanhando a nossa live, então um abraço para a Roberta aí. Robertina, desculpa. Ô Carlos, dá o seu... Bom, agradecer mais uma vez um momento aqui, de funcionários do sindicato, né, que sempre estão no dia a dia junto com a gente, fazendo as lutas que a gente precisa fazer. Estamos juntos, estamos firmes, vamos continuar na luta aí em defesa dos direitos dos trabalhadores, junto com os trabalhadores. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Ana, seu agradecimento. Então, agradecer esse espaço, valorizar mais uma vez esse importante espaço de comunicação, e digo de novo, os patrões têm muitas armas para mentir e esconder a verdade dos trabalhadores. Espaços como esses, o Jornal do Sindicato, a Assembleia, fundamental na porta da fábrica, são espaços de importância de organização para a gente avançar na nossa luta. Então, um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras e reforçar que hoje é um dia importante, que não é o início, mas é a continuidade e uma nova etapa de luta dessa categoria têxtil, e nós da Intersindical, instrumento de luta e organização da classe trabalhadora, a qual esse sindicato faz parte, vamos seguir junto aqui com os companheiros para que os sábados e os domingos sejam livres para toda a categoria e para que a gente consiga manter, como estamos aqui resistindo, a cláusula que impede a terceirização e, como classe trabalhadora, lutar contra tanta carestia, miséria, por melhores condições de vida e trabalho. Finalizo dizendo isso. Nada nos foi dado de presente. Tudo que nós temos é fruto de muita luta. Então, um abraço a todo mundo. Júlio. Agradecer aqui a Ana Paula, de Campinas, né? O espaço. Obrigado mesmo, Ana. Joyce, que sempre nos ajuda aqui. A todos os trabalhadores que nos assistem, que nos escutam pela rádio, pelo Instagram, pelo YouTube. Um grande abraço. Exatamente. Encerrando então a nossa live de hoje, 10h30, foram exatamente uma hora de live, mas uma live dinâmica, a gente conversou bastante, não foi uma coisa engessada, né? E pedir para o pessoal compartilhar, curtir nosso canal aqui do Facebook, comentar, marcar os amigos e lembrar que a gente tem também no YouTube, nós temos no Instagram, nós temos no site e no aplicativo do sindicato.
E reforçar aqui para terça-feira que vem, nesse mesmo horário, 9h30, estarmos juntos aqui novamente para trazer mais informações dos trabalhadores. Valeu, até mais!